O Flamengo entrou em acordo com o Lucas Paquetá e está muito próximo de anunciar a contratação do craque. De acordo com informações divulgadas, o Flamengo pretende pagar 40 milhões de euros, equivalente a 250 milhões de reais, para tirar o brasileiro do West Ham. Se isso de fato acontecer, vai ser a maior contratação da história do futebol brasileiro em termos de valores. 40 milhões de euros, rapaziada, é um valor para mudar e revolucionar para sempre o mercado do Brasil. Vocês estão entendendo o que é 40 milhões de euros, rapaziada? É um valor assim completamente bizarro, que só time da Europa costuma pagar. Então nesse vídeo vamos comentar um pouco sobre essa possível chegada do Lucas Paquetá no Flamengo, que iria mudar completamente o patamar da equipe e iria revolucionar o mercado do futebol brasileiro. De que forma que isso pode impactar, como isso pode mudar completamente as transferências a partir de hoje. Fica nesse vídeo, pega sua pipoca, pega seu refrigerante e vamos analisar o que pode acontecer e quais são as consequências, tá? Se de fato o Lucas Paquetá fechar com o Flamengo. E bom, rapaziada, a gente tá vendo aí que o Lucas Paquetá tá quase fechando com o Flamengo, né? O Mengão já entrou em acordo com o Lucas Paquetá, né? Em termos salariais, de luvas, bônus, já tá tudo acordado entre os dois. O problema é que o West Ham da Inglaterra quer cerca de 60 milhões de euros para negociar o brasileiro, e o Flamengo chegou à sua oferta máxima, que é de 40 milhões. Mas é óbvio que o Flamengo não vai pagar esses 60 milhões que o West Ham tá pedindo, e estão tentando entrar num acordo ali para ficar, bom pros dois lados, né? E assim, o futuro é bem otimista, eu confesso para vocês, até porque o Paquetá recusou algumas propostas do Chelsea, Tottenham, Aston Villa, e tá pressionando o West Ham para aceitar a proposta do Flamengo. Então se o atleta não quer ficar, não tem muito o que o clube fazer, né, rapaziada? Vai ter que aceitar. Mas assim, pra vocês entenderem um absurdo essa proposta que o Flamengo fez, tá? Só pra vocês terem uma noção, a maior transferência da história do futebol brasileiro atualmente é a do Gerson chegando no Cruzeiro agora, recentemente, né? Nessa última semana, quando o Cruzeiro pagou cerca de 27 milhões, mais uns 3 milhões de bônus, que, né, no total vai dar cerca de 30 milhões de euros. É a maior contratação da história do futebol brasileiro, o que já é um absurdo. Convertendo, chega a 170 milhões de reais, rapaziada, e 30 milhões de euros, assim, se você falasse isso há 2, 3 anos atrás, alguém ia te chamar de maluco, tá? Porque era impossível um clube brasileiro pagar isso por algum atleta. A média de contratações caras do Brasil girava em torno de 20, 18, gente, quando um time pagava 15 milhões de euros, o Arrascaeta custou 15 milhões pro Flamengo, o Gerson da primeira vez que veio, acho que custou 20, então assim, quando você paga 18 milhões por um atleta, 20 milhões, já é um absurdo, já é motivo de, meu Deus, o time tá rico, milionário, que contratação cara, histórico, imagina 30, rapaziada. E antes do Gerson, a contratação mais cara era do Vitor Roque, né, que chegou no Palmeiras na última temporada, vindo do Barcelona por cerca de 27 milhões de euros, o que também já era algo absurdo. E aí, levando em consideração essa média de transferência que só tá aumentando, né, rapaziada, há uns 3 anos atrás a média era 18, 20 milhões. E aí agora nessa última temporada pra cá a gente já tem algumas transferências, custando 20, o Samuel Lino do Flamengo custou 22 milhões, aí o Vitor Roque 27, Gerson 30, já começou a aumentar. Chega o Flamengo e oferece 40 milhões pelo Paquetá, rapaziada. 10 milhões de euros a mais do que custou o Gerson. Gente, 40 milhões de euros é o que time grande da Europa paga por atletas de lá, tá ligado? É uma loucura. O Flamengo pode inflacionar o mercado brasileiro de uma forma assim jamais vista antes, né? Só pra vocês terem uma noção, cara, do impacto que o Flamengo tem nesse mercado, que o Flamengo a gente sabe que foi atrás do Caio Jorge do Cruzeiro, tentou umas 3, 4 vezes, mandou algumas propostas, inclusive chegou ao valor de 30 milhões de euros, o Cruzeiro recusou todas, e como o Cruzeiro se sentiu ameaçado, né, porque vai que o Flamengo consegue convencer o Caio Jorge, o que o Cruzeiro fez? Foi lá e renovou o contrato do Caio Jorge, rapaziada. Aumentou, né, estendeu o contrato, aumentou o salário, isso porque o Flamengo tava no cangote, como se fosse um predador ali tentando buscar o Caio Jorge. Outro caso recente foi o do Marcos Antônio, né, o meia do São Paulo que estava emprestado pela Lazio, e o Flamengo também demonstrou interesse pelo Marcos Antônio. Quando o São Paulo percebeu que o Flamengo estava na jogada, o que o São Paulo fez? Chegou no Marcos Antônio e ofereceu um contrato extenso,
absurdo, com vários bônus, com várias regalias ali, pra tentar convencer o Marcos Antônio de não ir pro Flamengo. Gente, o Flamengo hoje virou motivo de você ter medo no mercado brasileiro, né? Hoje qualquer time do Brasil tem que ter medo do Flamengo, do que o Flamengo pode fazer. Hoje o Flamengo pode chegar em qualquer equipe do Brasil, tirando o Palmeiras e Cruzeiro, que tem muito dinheiro, e oferecer um caminhão de dinheiro por qualquer craque e vai conseguir comprar. Hoje, se o Flamengo quiser chegar no Fluminense, contratar qualquer jogador, consegue, mano, porque vai oferecer um caminhão de dinheiro e vai ser uma proposta irrecusável. Então hoje todos os times do Brasil tem medo do Flamengo no mercado, né? Pô, eu nem falo dentro de campo não, eu não tô falando que tem medo do Flamengo quando vai enfrentar, não, eu tô falando no mercado. Um time que tem condições de pagar 40 milhões de euros por um atleta, rapaziada, mano, pode fazer de tudo, é capaz de fazer tudo. E o mais inacreditável é que esse mercado vai ser inflacionado, tá? A partir de hoje, se de fato essa contratação for feita, mano, a gente vai passar a ver negociações aí de 30 milhões de euros, 32, 35, não de todas as equipes, né? Porque talvez só Flamengo e Palmeiras e Cruzeiro que tem condições de fazer isso, mas a gente vai se acostumando, já vai se acostumando, porque a gente vai ver contratações desses valores assim, cara. O Flamengo ele vai moldando e ditando a forma que ele quer ver o mercado brasileiro, né? A partir de hoje vai ser, entre aspas, comum a gente ver negociações de 30 milhões de euros, 32, 35, porque o Flamengo começou com isso. Lá atrás o Flamengo basicamente foi inaugurando, pagou 15 milhões no Arrascaeta, aí mais uns 20 no Gabigol, mais 20 no Gerson, e foi pagando caro, foi aumentando a média, pô, tanto que um tempo atrás, do top 10 de contratações mais caras da história do Brasil, cerca de 6 ou 7 era do Flamengo. E aí depois as equipes foram entendendo que ou a gente desembolsa um valor absurdo também e para de ser mão de vaca, ou a gente vai ficar pra trás, porque é só o Flamengo que gasta. E aí o Palmeiras começou a gastar, contratar pesado, pagar 20 milhões, 25 milhões, veio o Cruzeiro, começou a pagar 15, 20, 25, e só assim pra competir, rapaziada. O Flamengo chegou num patamar econômico, né, e financeiro, enfim, estrutural, que ele obriga as outras equipes a também gastar, porque se não gastar, rapaziada, vai ficar pra trás. O Flamengo hoje, ele tá puxando a fila do futebol brasileiro, né? Hoje o Flamengo chega e fala o seguinte: hoje, pra você ter jogador bom, é caro. Ou você gasta, ou você não tem bons jogadores. Então o Flamengo vai lá e paga 30 milhões em um, 40 milhões no Paquetá. Daqui a um ano vai o Palmeiras pagar 35 milhões em alguém. Porque eles vão entender que ou você gasta um caminhão de dinheiro, ou você não tem jogador bom. O Flamengo tá fazendo contratação de valores assim de Europa, cara. É loucura. Então, de fato, rapaziada, se essa contratação for feita e o Flamengo conseguir pagar 40 milhões de euros, um valor jamais visto antes no futebol brasileiro, vai revolucionar esse mercado. E esse valor, inclusive, de 40 milhões vai ficar no topo assim por um bom tempo, tá? Cara, eu arrisco dizer que nas próximas 10 temporadas ninguém aqui do Brasil vai pagar 40 milhões por alguém, a não ser o próprio Flamengo. Mas enfim, eu não sei a opinião de vocês, tá? O que vocês acham sobre essa possível volta do Paquetá? Já tá tudo certo entre jogador e equipe, né? E Flamengo, só falta aí o Mengão conseguir negociar com o West Ham da Inglaterra. Qual a opinião de vocês? Bota aqui embaixo nos comentários. Eu só sei que, meu amigo, o Flamengo tá revolucionando não só o mercado, mas o futebol brasileiro em si, tá, cara? O Flamengo tá colocando um patamar, uma régua, e tá avisando, gente, pra competir, pra ganhar, tem que ser daqui pra cima, tá? Tem que ter os melhores jogadores, tem que ter as melhores estruturas, tem que pagar caro. Se você não fizer o que a gente tá fazendo, vocês não vão vencer. Hoje o Flamengo tá botando uma régua, né, cara? Um medidor no futebol brasileiro e avisando. Agora, pra manter o nível de competitividade, é daqui pra cima. Gostando ou não do Flamengo, torcendo ou não pro Flamengo, não interessa, tá? É só aceitar que hoje, felizmente pra alguns, ou infelizmente para outros, o Flamengo é a maior potência do futebol sul-americano.